essas propriedades e realizar comparações de medidas, né? Quando eu falo comparações, pode ser entre duas medidas entre si ou de uma dada medida com a teoria, que é o exemplo que eu vou trazer a seguir para a gente já começar a imbuir e aprender como que a gente faz a propagação, ou melhor, a comparação entre duas coisas, entre duas grandezas. No caso aqui eu trago basicamente o exemplo da apostila, né? O exemplo da apostila traz ali, mede, são 3 resultados diferentes, né? De 3 grupos que mediram o período de oscilação de um pêndulo, de comprimento 39,5 centímetros, conforme o professor Djalma mostrou na aula passada, né? Tudo que importa para medir o comprimento, melhor, teoricamente, o período de um pêndulo, ele depende do comprimento do fio e da aceleração da gravidade, né? E a gente traz aqui a medida de 3 grupos, né? E já para ir acostumando a notação, então cada valor aqui, cada um desses pontinhos, né? Aqui ele acaba trazendo o valor médio que esse grupo obteve, então eles realizaram as medidas um dado número de vezes e tem associado a eles uma dada incerteza. Então, nesse caso aqui, nesse primeiro grupo, 1,27 com 0,01 de incerteza, aqui 0,02 e aqui 0,02 também, tá bom? O que a gente pode... Então, vamos passar para cada um desses resultados. A linha vermelha aqui, pontilhada, acaba sendo o cálculo teórico, dado por aquela fórmula que o professor Djalma mostrou no vídeo passado. Então, o que a gente vê é que nenhum dos dados dá em cima, né, da linha vermelha. Entretanto, esse primeiro dado aqui, considerando uma incerteza, isso daí é bom que a gente já discuta isso, então a gente sempre vai mostrar ali, sempre que a gente obtiver uma incerteza, a gente vai pegar o dado e colocar uma barra de erro, né? Então a gente não é que vai expandir o intervalo para 2 sigma na hora de mostrar ele, a gente vai mostrar ele sempre com 1 sigma. Então a gente consegue ver que esse primeiro dado, dado um desvio padrão, uma incerteza, ele já é compatível, ele já passa aqui em cima da minha linha vermelha. Então esse dado, ele tem uma dada variação, a gente poderia pensar que tem uma gaussiana aqui associada a ele, né? Seria essa a interpretação, né? Onde esse valor aqui é simplesmente o valor mais provável e tem uma distribuição aqui, né? Em torno daqueles dados, e aqui dentro desse intervalo aqui, eu teria que ser, com 68% de chance, o valor mais provável dessa medida está aqui, tá? Mas a gente vê que com uma incerteza, esse primeiro valor já é compatível. Então, o grupo 1 está batendo ali com um resultado teórico. Vamos pular para o resultado 2, vamos para o resultado 3, porque ele não está compatível dentro de uma incerteza, mas se eu fosse fazer um intervalo 2 sigma, eu teria que ir mais 2 unidades para baixo, né? Então, o intervalo 2 sigma, ele viria daqui até, aqui embaixo, tá bom? E aí sim a gente vê que, considerando o intervalo 2 sigma, né, onde 95% dos dados, melhor, com 95% de chance de obter uma medida aqui, ele seria também compatível com o meu valor. Então, embora dentro de uma incerteza não pareça, o resultado 3, ele é sim compatível dentro do intervalo 2 sigma com o meu valor teórico. Agora, o resultado 2, mesmo se eu puxar aqui 2 unidades a mais para baixo, ele acaba não sendo compatível. Ou seja, esse segundo resultado aqui, com 95% de precisão, né? Ele não é compatível com esse valor teórico aqui. Então, é assim que a gente realiza uma medida, tá bom? E é assim que realiza uma comparação. A gente coloca o valor central, a incerteza, e na hora de comparar, tem que comparar ali, considerando o intervalo 2 sigma, na hora de fazer a comparação. E é isso que a gente espera, né, de vocês. Então, isso aqui, por exemplo, isso aqui seria a gaussiana. Tudo bem que eu desenhei torto, né? Mas aqui seria onde 95% dos dados está dentro desse intervalo. Aqui, claro, teria que vir aqui, né? Essa que seria a forma correta. Então, seria essa interpretação que você pode mais ou menos visualizar do que é um dado, né? E de como que essa distribuição gaussiana está por trás e por que a gente está utilizando essas propriedades da gaussiana a fim de fazer comparações de medidas. Tudo bem?
Então, bom, vamos dar continuidade, porque até agora eu vou entrar numa coisa que é muito sutil, né? A gente falou de desvio padrão, falou da média como estimador, mas tem um porém que a média, melhor, o desvio padrão, ele dá uma dispersão do quanto meus dados variam. Então, essa dispersão dos dados, ela depende de fatores basicamente experimentais, né? Então, eu posso pensar como a incerteza de eu tirar uma medida só seria igual ao meu desvio padrão. Aqui eu fiz 40 medidas, posso já obter um desvio padrão, e caso eu fosse fazer mais uma medida, qual que é a chance dela bater? Provavelmente a maior chance seria dela vir aqui na minha média, mas ela tem uma dispersão igual a sigma, porque realmente na hora de tomar uma medida, todos os fatores experimentais e todas as minhas fontes de incerteza, seja sistemáticas, sejam aleatórias, elas entram e eu vou ver o quanto que o meu dado consegue dançar, por assim dizer, e a chance dele cair, não no valor mais provável, mas mais para a direita, mais para a esquerda, enfim. Então é isso que representa. Então o desvio padrão é uma dispersão dos dados. Só que eu estou utilizando como valor mais provável de uma medida a minha média. E a média, embora não seja óbvio, ela não tem uma dispersão igual à dos dados. É ligada aos dados, mas não é igual. Isso é uma coisa muito sutil, por isso que a gente está chamando a atenção aqui nesse vídeo. Isso aí a gente pode ver, né? Se vocês, por exemplo, o site que a gente utilizou para tirar o tempo de reação, ele dava a cada 5 medidas, ele dava uma média, né? Então o que eu fiz? Aqui eu tenho meus 40 dados à minha esquerda e à minha direita eu fiz um histograma com as minhas 8 médias obtidas. E conforme a gente pode ver, há um estreitamento grande, né? Porque aqui, ó, nota que o histograma é muito mais largo. E aqui eu fiz um histograma utilizando a mesma escala, né? Isso aqui é um histograma simplesmente das médias. E aqui à direita, né, em laranja. E a gente nota que esse histograma ele é muito mais... ele tem um desvio padrão menor, né? Tem um jeito de ligar, obviamente, eu posso ligar a minha média à minha dispersão dos dados. A gente não vai demonstrar isso aqui, né? Isso daí é feito, enfim, através de uma análise complicada, né? Porque como eu considero que os meus dados são gaussianos, eu tenho que fazer a multiplicação de diversos dados gaussianos. Também eu tenho como provar que daria uma gaussiana. Teria que usar um procedimento que quem está em cursos mais avançados ou da matemática, enfim, já viu, que é a chamada transformada de Fourier, mas quem não viu não precisa se desesperar. O intuito, como eu disse, é só prover um background para entender que isso não sai do nada. Tem toda uma teoria por trás que pode provar que o meu desvio padrão da média, ou seja, como a média varia, é igual ao desvio padrão dos dados dividido pela raiz do número de dados, né? E essa raiz do número de dados aí já é um indicativo de que quando eu tenho mais dados, né, eu consigo afinar e fazer com que essa minha média varie cada vez menos. Você pode mais ou menos pensar como, por exemplo, cada pessoa, enfim, cada grupo da sala fosse medir o período de oscilação do pêndulo e cada um obteria uma média para esse valor e depois eu posso fazer a comparação, não somando os dados de todo mundo, mas somando cada média, a média de cada grupo da sala. E eu posso expandir isso até para uma coisa mais geral. Posso pegar, assim, por exemplo, pessoas de outras universidades do Brasil que fazem o mesmo experimento e vou fazer uma distribuição simplesmente das minhas médias, né? Igual eu tenho a distribuição dos dados, eu vou fazer a distribuição ou um histograma das minhas médias. O que eu veria é que há um estreitamento desse histograma, que é isso que eu mostrei aqui, né? Isso daqui, ele parece que é pouco, né? Mas é porque são poucos dados. Se eu fosse fazer uma grande quantidade de dados, eu veria que eu ia popular mais esse histograma e esse aqui ficaria cada vez mais fino. Então, isso que explica. Então, o desvio padrão, ele vê o quanto os dados variam. O desvio padrão da média veria uma variação da minha média. E, obviamente, como a média já é tirada a partir de um conjunto de dados, ela tem que variar muito menos, né?
Então, no intervalo de confiança, para fins práticos, eu não vou utilizar o desvio padrão dos dados, mas sim o desvio padrão das médias, dado por essa equaçãozinha aqui de cima. Tá? Então, é assim que eu faço o meu intervalo de confiança. Claro que tudo isso daqui, que eu estou falando de tirar número grande de dados, N dados, a gente vai meio que tratar como uma incerteza de fonte estatística. Ou seja, eu posso tirar muitos dados, né? E a fim de obter uma descrição cada vez melhor daquela grandeza. Entretanto, claro, eu sempre vou ter ali uma limitação dada pela minha incerteza experimental. Por exemplo, no caso do cronômetro, posso até falar que a minha incerteza e a minha resolução são são a mesma coisa, exclusivamente nesse caso, né? A incerteza de fundo experimental, né? Então eu tenho que sempre comparar essas coisas e ver. O normal nesse curso aqui é que eu sempre vou ter ou a incerteza estatística muito pequena, ou seja, por isso que eu repito um número grande de vezes, que eu quero basicamente deixar que eu não tenha uma incerteza estatística relevante. E aí eu vou poder desconsiderar ela e trabalhar só com a incerteza experimental. Da mesma forma, se eu realizasse uma ou duas medidas com pêndulo, eu veria uma grande variação nesses valores. E aí pode ser, né, e muito provavelmente, que a minha incerteza experimental seja muito menor que a minha incerteza estatística. Então aqui nesse curso, basicamente, a gente vai trabalhar num regime onde uma ou outra acaba contribuindo mais. Tá bom? Então, só para finalizar, trago aqui um exemplo, né, de 20 medidas do período de oscilação de um pêndulo. Com esse comprimento aqui, a teoria teria que ser 1,26 segundos, né, dado pela fórmula que o professor Djalma mostrou na aula passada. Aqui a gente só bota em negrito, mostrando que tudo bem, a gente obteve dentro de 20 medidas apenas duas vezes o valor compatível com a teoria, né, mas isso não quer dizer que os dados estão errados. Tanto é que o dado dá 1,27 segundos, né, com desvio padrão de 0,02. Como foram 20 medidas, o desvio padrão da média dá aqui na terceira casa decimal, né? Enquanto a minha resolução do aparelho, que é o cronômetro digital, está na segunda casa decimal. Conforme eu disse, você tem que sempre ver, e na hora de fazer o seu intervalo de segurança, você tem que verificar quem que é o termo que mais contribui, né? Quem que é o maior no caso? É a minha resolução do aparelho. Então, como ele é maior, esse termo aqui eu vou poder acabar desprezando ele, né? E fazer um intervalo de segurança utilizando uma incerteza de 0,01. Com isso seria o que? O intervalo 2σ, ou com 95% de confiança, do intervalo de confiança, seria 1,27 menos 0,02, que dá 1,25, e mais 0,02, que dá 1,29. Tudo bem? Isso daqui de eu poder desprezar isso daqui indica simplesmente que eu realizei um número de medidas já suficiente, né, a fim de obter uma informação boa para esse dado, né? Não quer dizer, então isso, por exemplo, mostra que se eu fizer infinitas medidas, eu não consigo baixar a minha incerteza a ponto de ter uma medida perfeita. Não, eu vou ter sempre, por exemplo, uma resolução do aparelho. No caso aqui pode ser até pior porque a gente não está falando ainda do tempo de reação, né? Isso aí a gente vai começar a incorporar para vocês nas próximas aulas. Tudo bem? Então, bom, basicamente era isso que eu tinha para falar hoje. E muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima.